Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre o banco BMG, sim, que só na data de hoje, aqui de acordo com o fechamento do pregão, subiu 0,26%. É interessante notar que nesses últimos 12 meses ele está praticamente pau a pau aqui com a média móvel dos últimos 50 períodos e um pouquinho acima da média móvel dos últimos 200 períodos. Quando a gente olha num horizonte mais longo, ele também bate aqui, né, as médias móveis de 200 e também de 20 períodos, né? Na verdade, a gente está falando de 50 contra 20 períodos, o que indica que de fato o banco vem subindo bastante nesses últimos meses. Interessante notar que aqui, né, após esta pernada de alta, né, a gente já fala do BMG há um bom tempo, deu quase que 200% aqui de alta, né? A gente sempre faz um comparativo entre BMG e também o Bocupine, né, o Pine 4, né, que também subiu quase que 200%. E o interessante desses bancos aqui, pelo menos pequenos, né, é os dividendos bem robustos, né? Então, uma coisa é interessante para aqueles que querem crescimento junto com o dividendo. O Banco BMG deu uma estacionada aqui nesse patamar de aproximadamente R$ 3,80 a R$ 4, não vem tendo grandes altas, mas é sempre bom a gente ficar de olho. Especialmente pela oferta de crédito que ele tem, né? Uma vez que o endividamento da população brasileira cresce cada vez mais, as pessoas recorrem ao crédito. E a gente sabe que o crédito facilitado é onde as pessoas mais vão, né? Especialmente aí a parte do consignado. Tanto é que se você der um Google aqui e colocar, olha, endividamento brasileiro, você vai ver que quase que 70% aí da população, né, lá, endividamento brasileiro, quase que 70% da população ela é endividada, né? Muita gente aí endividada. Apesar de ter caído nesses últimos tempos, né, mas é muita gente endividada, pessoal. Pois é. E essas pessoas endividadas, o que faz? Vai lá e procura um crédito, pelo menos um crédito barato para poder pagar e saldar aí as suas dívidas. O banco BMG, ele tem alguns atributos que eu gosto bastante. Por exemplo, a questão de lucro por ação é bem interessante. O faturamento vem aumentando nesses últimos tempos, as receitas também. Aqui, olha, tem um ponto interessante que a gente pode observar, é o seu fator de desconto entre outros bancos. É claro que não dá para comparar ele com o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, né? Eles operam no múltiplo um pouco mais esticado. Mas veja que aqui, olha, ele está operando a praticamente meio por cento, né, ou 0,5 vezes o seu valor patrimonial. Então ele tem um desconto de quase 50%. Os analistas estão colocando aqui uma certa divergência entre preço médio, né, o potencial de ganho. Dois analistas estão colocando como compra, né, e aqui o que a gente vê é um potencial de ganho entre 36% a 13%. Né, então, dentro desta margem aqui, ele acaba por não oferecer tanto crescimento assim. Eu até gosto de comparar ele, por exemplo, olha, nos últimos 12 meses ele subiu 14%, o yield é interessantíssimo, cerca de 9,71. Lembrando que a família Barsi, né, começou a investir recentemente no banco por conta aí do seu desconto, né, e dos seus dividendos. Ele registra aqui esta alta, né, de 0,5 com 3,81 e já atingiu 2,87 nas últimas 52 semanas. Quando a gente observa aqui, por exemplo, aqueles que gostam de tag along é um banco que contempla o 100% e tem uma liquidez média diária de por volta aqui de 1,3 milhões aqui. Ok? Os dividendos, conforme eu disse, ele vem crescendo. Então, se você observar aqui, olha, ele já pagou 10, 16, 11, 9 e agora 9, né? Então, dentro desse parâmetro aqui, né? Lembrando que aqui caiu porque o preço subiu, tá? Então, aqui foi decadência do on cost, mas praticamente ele manteve uma média de 9% aí nos últimos 5 anos. Ele faz isso mantendo um payout interessante e as margens dele, algumas precisam melhorar, tá? Por exemplo, margem líquida só de 2% é muito pouco e um ROI abaixo de 10% também. É claro que você pode atenuar isso com o desconto, né, o desconto intrínseco que a empresa tem, olha, 0,5 em relação ao preço sobre o valor patrimonial. Outra coisa, as receitas estão bem crescentes nos últimos 5 anos. O lucro deu uma queda, porque nos últimos 5 acabou absorvendo aqui ano de pandemia, mas tranquilo. Uma coisa que eu gosto também é uma ação pouco shorteada. Então você vai ver aqui que a taxa de aluguel e quantidade de ações alugadas são bem baixas.
Então 0,24% de pagamento é pouco. Tanto é que se você vier aqui no Invest Site, digitar aqui, né, o Banco BMG, você vai ver lá as taxas de empréstimo estão correndo entre 0 a 1,25. E a quantidade total de ações alugadas, ó, se você pegar aqui em posição, você vai ver que tem muito pouco, né, papéis alugados, olha, 0,09, né? Ou seja, poucos shorteando ativo. Então ele está livre aí para poder subir. Outro dado também importante é os pagamentos de dividendos. Nos últimos 5 anos fez alguns pagamentos interessantíssimos, especialmente em relação aos trimestres. Ele vem contemplando mês 4, mês 7, mês 10 e mês 12. Isso daqui é muito importante, mantendo a saúde do banco, quase que 9,5%. Isso daqui ele vem mantendo também porque ele tem uma qualidade de carteira de crédito excelente, tá, pessoal? Especialmente aí no público 50 a mais, que é aqueles que já são pensionistas, alguns desses aposentados, né, especialmente aí na faixa de 60, 70, e é aqui que ele se consagra. Tanto é que recentemente o banco passou por uma readaptação onde eles se concentraram ou concentraram sua força, né, nesse tipo aqui de serviço, né, o empréstimo consignado 50 a mais, tá? E se você somar aqui esses dividendos, olha, desses últimos trimestres, aqui ó, vamos pegar pelo menos esses daqui, olha lá, 11 centavos, 0,8, 0,8, 0,8 e 33. Vamos dar uma olhada quanto que isso daqui dá. Estão pegando 0,11 mais 0,08 mais 0,08 mais 0,08 mais 0,33, olha lá, 6, perdão, 68 centavos. Se você dividir pela cotação atual do papel, né, vou pegar aqui a cotação atual, né, olha, dividir por 3,81, olha, multiplicar isso daqui por 100 para pegar a porcentagem dá 17%. É que entrou 33 centavos que era do trimestre anterior, tá? Olha. Então, se você tirar uns 33 centavos disso daqui, lá no histórico, olha, se você ir lá e tirar uns 33 centavos, por exemplo, aqui, ele vai dar por volta aí desses 10% mesmo de dividendo, o que já é interessantíssimo, tá? Outra coisa também que a gente gosta sempre de abordar, além dos aluguéis da ação, é o que os controladores estão fazendo. Por exemplo, eu percebi aqui que nesses últimos meses, até tem um relatório aqui de fevereiro que já saiu, percebe que aqui, olha, para lá de 18 meses, os seus controladores, sobretudo lá a família Guimarães, né, que são os controladores do banco, eles não se desfizeram do papel. O que passa até uma mensagem muito boa, né, para o banco, para a instituição e para os acionistas, porque se eles não estão se desfazendo, é importante que eles mantenham a confiança aí no papel. É isso que a gente gosta, né? Por exemplo, até no mês 12 aqui eles fizeram uma compra importante, depois fizeram pequenas vendas, né? Mais tranquilo. Então, não tem um trade-off aqui ou um movimento de insider em peso, né? Ali dos conselheiros, dos administradores ou coisas do tipo. Isso daqui também passa uma boa mensagem. Outra coisa também que eu tinha visto aqui, seus crescimentos por ação vem aumentando, né? Então aqui, olha, frente aos pares é quase que 300%. Outra coisa, a sua receita também depois da reestruturação foi muito boa, versus o par, né? Ou seja, está pegando em relação ao Banco do Brasil. Ele subiu, de acordo com a plataforma da Microsoft, mais de 17% em relação à média dos pares, né? Lá teve um crescimento de receita. O Status Invest aqui está colocando como 20%, mas aqui 17,4%, né? Tudo bem, dá para a gente até passar. Se você fizer aqui um comparativo de rentabilidade, por exemplo, ó, eu vou comparar ele. Vamos pegar, por exemplo, o BMG B4 e nós vamos fazer o seguinte: a gente vai comparar ele, ó, comparar rentabilidade. Bom, a gente pode comparar por ação, né? Primeiro, comparar por ação, vamos pegar aqui o Pine, que é o banco Pine, e um outro que eu gosto bastante também, que passa desapercebido, é o Basa 3, ó, Banco da Amazônia. Vamos comparar ele aqui, ó, dá só uma olhada. Em primeiro lugar, sempre fica o Basa, né? Não é à toa que eu estou sempre falando dele, né? Quem me segue aí sabe. O Basa, ele consegue títulos porque ele tem bons dividendos, um PL interessantíssimo, preço sobre valor patrimonial também interessantíssimo, PEG ratio também, enfim. Mas a gente está se concentrando nessas duas batalhas. O Pine está com um dividendo um pouco maior que o BMG, tá? O PL do Pine está um pouco mais alto, ok? Vamos ver os parâmetros de rentabilidade, que é o que importa para subsequentemente ter os dividendos. Vamos lá. Vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Olha só que interessante. O Banco Pine aqui de ROI
tá com... Ih, tem algum erro numérico aqui, deve ser 9. O BMG 5.7, né? E o BASA 20. Olha só que interessante. Outra coisa também, né? A margem, olha, margem bruta e margem líquida do BASA, Banco da Amazônia, é 28. Do BMG é 2 e do Pine é 10. Já começa aqui se postular, né, como uma boa opção o Banco Pine. Mas dificilmente algum banco ganha do BASA 3 aí, tá? Coloca aí no campo dos comentários se você já conhecia o BASA 3. E no aspecto de rentabilidade, dá só uma olhada. Eu vou clicar aqui em rentabilidade, vou pegar num médio prazo, pode ser? 5 anos aqui, já incluindo os dividendos, igualando série histórica, beleza. Vamos ver quem ganha? Quem ganha aqui na frente é o próprio Banco Basa, 395%, ou seja, ele é crescendo, né? Crescimento mais dividendos. Depois vem o Banco Pine, depois vem o Banco BMG. Curto prazo, vamos dar uma olhada depois aí dessa reestruturação. Quem que ganha? Banco Pine, depois vem o BMG e por último o Basa, né? O Basa ele é um banco mais antigo, né? Mas ele continua naquela crescente, devagarzinho e sempre. Ok, pessoal? Outra coisa também que a gente vai observar aqui, vamos ver no nosso painel inteligente se BMG já se figura como uma boa opção. BMG B4, bem rapidinho aqui, lembrando que o link está na descrição, também vou deixar o QR Code para vocês acessarem o painel, né? Encontrar ações boas e baratas com bons dividendos. Ó, para Graham ele tá bom, para Greenblatt ainda não. Tem outras opções aqui, tá? Olha, especialmente de banco. Se eu filtrar aqui por ações baratas de Graham e de Greenblatt, ó, pelo menos, olha, tem uma lista aqui de, vamos colocar aqui, 83 ações. E se eu colocar com pelo menos 6% de dividendos, dá só uma olhada, ó. Agora eu tenho uma lista de 48 ações. Ó, tem ação aqui pagando 33%, 6, 7, 9, 11%, 13%, podendo crescer 240%, podendo crescer, vamos colocar aqui, olha, 170%, 500%, 200%. Então acessem aí o painel inteligente, né, esse QR Code, o link na descrição, para vocês terem acesso a essa lista que é atualizada diariamente a cada final do pregão, tá bom? Você só paga uma vez e tem acesso por um ano a ela, tá? É um preço praticamente simbólico. E uma passada de fechamento aqui na nossa carteira pública do canal, nós estamos tendo uma leve perda. Eu estou praticamente na minha estratégia de deixar, por enquanto, nesse momento mais turbulento, estou rodando o dinheiro em dólar, né? Pegando aqui minha valorização diária, a 5% ao ano, rendendo em dólar, e algumas oportunidades que eu estou observando aqui, já até separei na lista, né? Olha, São Martinho, Bradesco, ISA, Eletrobras, Petrobras, tem algumas que estão mais quentes aqui, olha. Auren, que acabou subindo bastante, né? Entre outras. Logo, logo eu atualizo, a gente faz novas entradas aqui. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e compartilha o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau.